Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma videoaula do curso de Estética e Cosmética do Unifateia, na disciplina Agentes Químicos Cosméticos. Espero que vocês estejam bem dispostas, para aprender um pouquinho mais aí sobre macromoléculas e também falar um pouquinho sobre a importância da água para o esteticista. Estamos longe, mas ao mesmo tempo tentamos estar perto de vocês para que a gente possa, mais uma vez, aí, consolidar um pouco os conteúdos e trazer essa possibilidade que a gente precisa nesses tempos tão difíceis. Se cuidem, fiquem em casa e em breve estaremos juntos de novo. Bom, vamos começar a falar então sobre as macromoléculas. O que são as macromoléculas? As macromoléculas, elas são substâncias, como o próprio nome diz, macro, grande. Moléculas seriam um conjunto de átomos. Então, quando eu falo de macromoléculas, eu falo de moléculas que são essenciais à vida. Eu coloquei para vocês aqui, no nosso slide, as principais classes de macromoléculas. Então, a gente tem a proteína, ácido nucleico, carboidrato e lipídio. Basicamente, a gente pode até associar algumas macromoléculas à nossa alimentação. Como, por exemplo, proteína, associamos à carne, carboidrato, associamos às massas, aos pães e lipídios, associamos às gorduras. Hoje nós vamos ver um pouquinho cada uma das macromoléculas e depois a gente vai destacar a importância da água para o esteticista. Então vamos começar a falar um pouco sobre os carboidratos. A figura ela mostra pra gente já onde que a gente pode encontrar carboidrato. Então não apenas encontramos carboidratos nas massas, nos pães, podemos encontrar carboidratos nas frutas, podemos encontrar carboidratos nos vegetais. Então é muito amplo essa classe de carboidrato. O nome carboidrato a gente pode lembrar de hidrogênio, carbono. Na verdade, carboidratos são hidratos de carbono. Então são moléculas que contêm carbono e são moléculas que contêm hidrogênio. Nós vamos ver agora um pouquinho desses tipos de carboidratos. Como que esses carboidratos são classificados? Então esse slide mostra resumidamente, de uma maneira bem simples, essas principais classes de carboidrato. Então vamos voltar. Carboidratos são formados por moléculas de carbono e hidrogênio. E claro, também de oxigênio, então CHO. Isso que vai compor aí os nossos carboidratos. Eu tenho carboidratos que podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então vamos pensar um pouquinho nas palavras, gente? Mono, um sacarídeo. Disacarídeos, 2 sacarídeos. E polissacarídeos, muito mais do que 2 sacarídeos. Então a gente pode colocar para nós, agora, um pouquinho dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, o que a gente mais conhece seria a glicose, que é fonte de energia para o nosso metabolismo. Então a glicose é um açúcar, e é um açúcar energético, que dá energia para a nossa célula, dá energia para o nosso corpo. Então a glicose é um exemplo de monossacarídeo. Outros exemplos nós temos frutose e galactose, açúcar do leite, galactose, e frutose, açúcar das frutas. E também temos monossacarídeos que vão compor o nosso DNA, que vão compor moléculas também de RNA, que nós chamamos de monossacarídeos do tipo pentose. Pent 5, então 5 carbonos. Hexoses, que a gente falou de frutose, galactose, glicose, hexose, 6 carbonos. Temos também os disacarídeos. Então, disacarídeo é formado pela união de 2 monossacarídeos. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, sacarose, é a formação de glicose, a junção de glicose mais frutose. Então, eu falo que eu tenho um disacarídeo tipo sacarose. Um outro exemplo aqui, lactose, eu tenho glicose e molécula de galactose. Então, quando eu tenho a união de galactose e glicose, que são monossacarídeos, eu formo um disacarídeo. Nesse caso, a lactose. E também temos os polissacarídeos, Então, polissacarídeos, muitos sacarídeos, ou seja, diversos monossacarídeos. Então, tem que ter aí vários monossacarídeos para poder formar esses polissacarídeos.
Onde que eu encontro esses polissacarídeos? Eu posso encontrar na celulose. Então as plantas são formadas por polissacarídeos. A celulose é um exemplo desse polissacarídeo. Quitina, essa quitina, né, ela está onde? Ela está no exoesqueleto dos artrópodes. Então os artrópodes têm essa quitina no seu citoesqueleto. Também temos o amido, que é reserva energética de planta, reserva energética vegetal. E também temos o glicogênio, que é a reserva energética nossa, né, dos animais de modo geral e também dos fungos. Então, quando eu falo em polissacarídeo, eu posso ter tanto para estrutura como para gerar energia. Isso são exemplos de carboidratos. Na nossa alimentação, os carboidratos são importantíssimos. Então, quando eu falo de alimentação, eu também falo de estética, porque você ter um tratamento estético somente sem estar aliado à alimentação, muitas vezes você não tem, né, os resultados esperados, pode não ter os resultados esperados. Então, quando a gente fala em carboidrato, a gente fala em lipídio, tudo isso a gente está querendo falar também de alimentação, que a alimentação também é importante para a pele, também é importante para o nosso organismo. Então, aliar conhecimentos de estética e conhecimentos de nutrição se tornam extremamente importantes para nós e para a visão do esteticista. Então, o esteticista tem que estar conectado com isso. Não basta somente realizar um tratamento estético, um acompanhamento estético, sem que a pessoa que está se tratando tenha hábitos saudáveis de alimentação, muitas vezes até mesmo exercícios físicos. Então, o esteticista ele precisa buscar apoio também no nutricionista, no educador físico, muitas vezes até mesmo um psicólogo. A gente passa aí por diversas áreas que o esteticista consegue, né, ter o seu tratamento mais eficaz se ele estiver linkado com outras áreas. Então aqui eu coloquei pra gente dos carboidratos na alimentação. Muitas pessoas falam de tolerância à lactose. Então o que isso significa, né? O nosso organismo ele não tem capacidade de fazer a digestão da lactose. Então muitas pessoas são pessoas que fazem a digestão normalmente. Então tudo que tiver a base de lactose as pessoas vão digerir. Porque elas têm uma enzima, né, que é a lactase, e essa enzima faz a digestão dessa molécula. Agora, tem pessoas que não têm essa enzima. Então, esses organismos que não têm essa enzima, eles precisam de um auxílio, né, para que eles possam quebrar essa molécula de lactose. Então, tem pessoas que utilizam de medicamentos, tem pessoas que fazem algum tipo de tratamento, que precisam, né, auxílio para a digestão de lactose. Então é importante falar um pouquinho dessa lactose, que é um carboidrato na nossa alimentação. Então basicamente eu tenho aqui a molécula de lactose e eu vou ter essa enzima. A enzima vai fazer a quebra, vai fazer a digestão. Tem pessoas que não têm isso. Então eu estou mostrando para vocês agora a importância do estudo da lactose e dos carboidratos de modo geral, né? A gente está falando de lactose, mas sem esquecer de falar de carboidrato, porque a lactose é um tipo de carboidrato. Como que eu posso auxiliar na minha dieta de carboidratos? Claro que tudo que eu vou comer, tudo que eu vou fazer tem que ser balanceado. Uma dieta rica em fibras, né? O que são essas fibras? São carboidratos mais complexos ligados a algumas proteínas, que a gente vai ver mais adiante. Essas fibras, elas têm uma baixa solubilidade em água e elas dão para nós uma sensação de saciedade. Então, quando eu trabalho, né, na alimentação com fibras, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um pão integral, eu tenho um pão rico em fibras e tenho um pão normal. Será que um dos dois é mais saudável do que o outro? Um engorda menos do que o outro? Na verdade, a diferença é pequena em relação a isso que eu disse. O que acontece quando você faz uso de um alimento rico em fibras, por exemplo, de um alimento integral, a sua sensação de saciedade é maior. Então, de uma maneira bem grosseira, a gente pode pensar assim: se eu como 4 fatias de pão de forma normal, o integral comeria 3. Então, seria uma maneira de diminuir o consumo desses carboidratos, que vão gerar depois esse acúmulo de gordura e também de açúcar, que podem gerar outras doenças no nosso organismo. Então, esses carboidratos, né, quando eu faço o consumo deles de maneira equilibrada e saudável, como por exemplo o uso de fibras, eu vou ter um melhor funcionamento do meu intestino, porque os movimentos peristálticos ligados a essa digestão, ligados ao meu intestino,
eles vão aumentar, eles vão ser estimulados. Então, para a minha saúde, isso vai ser benéfico, isso vai ser melhor. Isso é um exemplo que a gente tem de carboidratos na alimentação. Aqui eu coloquei o mais comum, a celulose, então ó, legumes, verduras, né, cenoura, alface, pães, o arroz, são exemplos que a gente pode consumir de fibras. Aqui existe a pirâmide, né, na verdade são carboidratos na alimentação que a gente chama de pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar, ela mostra pra gente que o consumo que a gente tem que ter das classes de alimentos, ele deve ser equilibrado, né? Só que a gente deve sempre aliar esse consumo à água, que a gente vai falar depois, e também a exercícios físicos. Então, toda a parte de exercício físico, água, alimentação e cuidados com o nosso corpo vão gerar também consequências na nossa alimentação e vice-versa. Deixei 2 vídeos para vocês do YouTube, para vocês assim, né, não olharem isso aqui muito na hora do almoço, vai dar uma fome muito grande. Mas a gente olha como que os alimentos, eles podem chamar a nossa atenção. Então, muitas vezes, quando eu olho, né, um lanche desse aqui, que parece ser muito gostoso, e ele é muito gostoso, na verdade, e quando eu olho um prato de salada, o que me chama mais atenção? Pensa você aí, né, o que te chama mais atenção? Essas comidas industrializadas, que tem cores mais chamativas, você vê propagandas que são muito mais convidativas do que um prato de salada, né? Porque você olha aquele prato de salada, aquela alface parece estar meio murcha. Então, muitas vezes, aquele pratinho de salada, a gente fala assim, depois eu como. Eu prefiro comer esses fast foods. Então, vamos pensar um pouquinho como que está a nossa alimentação. Se a gente está seguindo esse padrão de dieta, vamos dizer assim, né? Uma dieta de engorda, ou se eu estou seguindo um padrão mais saudável. Você, esteticista, está cuidando do seu corpo? Está cuidando também da sua apresentação? Vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Então tem 2 links aqui para a gente poder assistir e depois discutir. Agora vamos falar um pouco de lipídios, gente. Olha como que os lipídios, eles têm grandes aplicações. Então eu coloquei aqui, ó, lipídios nos alimentos, né? Lipídios na parte de biologia celular e molecular, lipídios também na área de cosméticos, que é muito importante para o nosso curso. Então, lipídio, na verdade, é gordura. Lipídio tem a ver com gordura. As nossas células produzem, né, o colesterol, membrana plasmática, então o nosso organismo precisa de gordura. Então a gente tem colesterol bom, colesterol ruim, mas nós precisamos de gordura no nosso organismo. A indústria farmacêutica, a medicina, né, também utiliza muitas vezes medicamentos à base de gorduras, à base de lipídios. E a nossa alimentação também, nós encontramos aí as gorduras, encontramos os óleos, né, por exemplo, margarina, o óleo de cozinha, são exemplos de lipídios, são exemplos de gordura. E os cosméticos, vamos pensar num batom, vamos pensar numa cera depilatória, né, são exemplos que a gente tem aí de lipídio. Então, gente, lipídio está ligado com gordura. Então, quando eu falo de lipídio, eu estou falando de gordura, estou falando de base, gordura, óleo, né? Isso pode ser aplicado em diversas situações do nosso cotidiano. Então, o que é um lipídio, né? Lipídio é pouco solúvel em água. São moléculas grandes, então que a gente coloca aqui, né? São muito pouco solúveis. É aquela velha história que a química nos dá. Água e óleo não se misturam. Então, se eu fizer um experimento simples na minha casa e colocar água e óleo, eu vou perceber que eles não vão se misturar. Muitas vezes esses óleos também estão no mercado. Vocês utilizam, por exemplo, um óleo de amêndoas para a pele. Você sabe qual que é a textura de um óleo. Então você sabe como que vai ficar esse óleo na pele. E você sabe também que esse óleo não se mistura com a água. Temos óleos bifásicos, trifásicos. Aí o mercado vem aí apresentando para a gente diversos produtos da área de cosmética. Então a gente pode avaliar esse óleo como sendo um lipídio, como sendo o quê? Compostos formados por porções apolares. Nós já estudamos isso. A água é polar, porque a água tem em torno da sua molécula elétrons livres. Então esses elétrons livres vão criar um desequilíbrio de cargas elétricas. E quando eu falo apolar, significa que as cargas elétricas estão equilibradas. Então, não tem carga elétrica sobrando
ao redor do átomo. Todos os elétrons são considerados ligantes. Nós vimos isso na aula presencial, bem no início do curso. Então são conceitos que a gente precisa rever, tá bom? Quem tiver dúvida, revejam as aulas iniciais, onde a gente fala da molécula de água. Vocês até anotaram isso no caderno, eu fiz o desenho da molécula. Vamos retomar isso para poder entender o que é uma porção apolar, né? Então, o que é um composto apolar? Basicamente é aquele composto que não tem afinidade com a água. E um exemplo seria o lipídio. Daí aqui eu coloquei os desenhinhos, né, as figuras, na verdade, de óleo, gordura, para vocês poderem entender. Óleo sempre líquido e gordura sempre sólida. As vitaminas também fazem parte desses lipídios. Alguns tipos de vitaminas, porque as vitaminas são classificadas em hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, e as lipossolúveis, que são aquelas que não são solúveis em água. Então aqui, por exemplo, né, eu coloquei vitaminas A, D, E e K, que são tipos de vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em gordura, elas interagem com gordura. E também as ceras, que são utilizadas na parte da estética. Aqui eu coloquei para vocês um pouco dessas vitaminas, né, que nós precisamos. Então eu coloquei, ó, elas são hidrofóbicas, elas repelem a água, elas não gostam da água, então elas querem distância da água. Então a vitamina A, a vitamina D, a E e a K. Aqui fala pra gente um pouquinho, né, de onde que a gente utiliza essas vitaminas no nosso corpo, né? Por que elas são importantes? Onde que eu vou usar a vitamina A no meu corpo? Então aqui fala um pouquinho sobre a visão, que ela auxilia, na verdade, a nossa visão. Aqui tem a vitamina E, antioxidante, então a gente pode pensar aí nessa vitamina E como uma ação anti-envelhecimento. Olha que bacana, olha que interessante. As vitaminas nos ajudam a entender um pouco do nosso organismo. E vitamina é um tipo de lipídio. Aqui vocês vão ver depois, passar os slides, e vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho de cada vitamina. A D. Então eu vou colocar para vocês, ó, a vitamina E, a vitamina K. Isso tudo vocês vão complementando com leitura. Então é mais uma curiosidade para entender um pouquinho, né, essa vitamina e para que essa vitamina vai servir. As ceras, né? As ceras são muito utilizadas também na estética e são tipos de lipídios. Então, ó, a cera é uma mistura de ácido carboxílico e álcool de cadeia longa. Eu não vou nem explicar o que é o ácido carboxílico e nem o que é o álcool, porque vocês já tiveram aula de funções orgânicas. Então, vamos pegar a tabelinha de funções orgânicas que nós temos na aula de função orgânica e vamos relembrar qual é a estrutura de um ácido carboxílico e qual é a estrutura de um álcool e pensar nessa ligação álcool e ácido carboxílico formando uma cera. Então a cera tem função do quê? De recobrir, recobrimento. Então coloquei um exemplo aqui. Nas plantas, né, os caules, as folhas e os frutos, eles contêm essa cera. Os animais, né, nos pelos, na pena, na pele. Então a nossa pele também tem essa proteção, esse recobrimento. E aqui, ó, é um exemplo da cera de carnaúba. Então, ó, só para você ter noção, olha lá, 29 moléculas de CH2, 24 moléculas de CH2. Então eu tenho essa união de álcool e de ácido carboxílico, mas eu falo de álcool de cadeia longa. Olha lá, 29 CH2, 24 CH2, ou seja, imagine representar isso linearmente, colocando CH2, CH2, até dar 29, até dar 24. Vai ficar uma molécula gigante, então a gente faz essa abreviação aqui. Onde que eu uso cera na estética? Eu posso utilizar na cera depilatória, então para uma depilação, um batom, né, que tem essa camada aí, é uma cera na verdade. Então a estética auxiliando aí o homem, né, auxiliando o homem para cuidados, né, para beleza. Então a estética também auxilia o homem na beleza, né? O homem, a mulher, de modo geral, são aliados da estética e vice-versa. Então quando você cria um produto, você precisa testar esse produto, você precisa verificar a ação desse produto. E nós vemos hoje que esses testes são rigorosos, que esses testes seguem, né, todo um protocolo para que a gente possa ter um produto de qualidade
e ao mesmo tempo um produto eficaz. E quanto menos ele agredir o meio ambiente, melhor é para todo mundo. Agora vamos falar, nós falamos de carboidratos, falamos também de lipídio, agora vamos falar de proteína. Quando eu penso em proteína, eu penso em carne, né? Se eu pensar em alimentação, basicamente eu vou pensar em carne. Mas tem outros alimentos também que são muito ricos em proteínas. Então, para a gente entender primeiro, o que é uma proteína? São polímeros que consistem em aminoácidos. Então, proteína é conjunto de aminoácidos. Nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso. O que são aminoácidos essenciais e o que são aminoácidos não essenciais? Então anotem isso para vocês já complementarem nesses slides a pesquisa de aminoácido essencial e aminoácido não essencial. A proteína é um conjunto desses aminoácidos. O que é um polímero? É uma cadeia longa de compostos. Então quando eu tenho esses compostos, no caso, né, de carbono, quando eu tenho vários carbonos juntos, né, e outras funções, eu vou ter aí esses polímeros. No nosso dia a dia a gente usa polímero plástico, a gente usa aí vinil, PVC, garrafa PET, no caso, né, o PET. Tem um monte de coisa que a gente pode definir como sendo polímero, mas vamos pensar nesses polímeros dentro de proteínas, né? Então, um conjunto de aminoácidos. Então a gente pode pensar, proteína, ó, ela tem várias estruturas. Vamos falar um pouquinho de proteínas que a gente tem no nosso organismo. Eu dei um exemplo que a gente vai utilizar mais na estética. Olha que imagem bonita, né? Eu tenho aqui essa proteína que vem encapsulada, então eu preciso dessa farmacêutica para ter isso, e essa proteína seria o colágeno. Então o colágeno é a principal proteína estrutural do nosso corpo. Qual que é a função do colágeno? Pele, então firmeza, né? Elasticidade da pele. Essas ruguinhas que a gente tem aí, na verdade elas acabam aparecendo por quê? Porque a gente vai perdendo colágeno, né? Então, a partir de 30 anos, o nosso organismo perde muito colágeno. Os bebezinhos têm bastante, então eles têm uma pele mais firme. Uma gordurinha, a gente fala que é uma gordurinha saudável, uma gordurinha mais firme. Então, na verdade, né, o que vai acontecer? Na nossa digestão, esse colágeno é transformado em aminoácido e esses aminoácidos vão sintetizar proteínas no nosso organismo. Então essas proteínas vão formar o colágeno na nossa pele. Então, de onde que eu tiro esses colágenos? Dos alimentos. Tem pessoas que repõem esse colágeno através do uso, né, de algum medicamento, de alguma ação farmacêutica, mas basicamente eu posso ter esse colágeno via alimentação. Eu coloquei pra gente um ponto muito interessante, que são os nutricosméticos. Então, quando eu falo em nutricosméticos, são cosméticos que vão auxiliar a nutrição do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa pele. Então, o exemplo do colágeno, né? Muitos dermatologistas, eles vão falar pra gente que a gente precisa utilizar esse colágeno, receber esse colágeno de uma outra maneira, que não só do alimento. Então, eu posso ter um complemento alimentar. Eu posso ter, por exemplo, em forma de pó, em forma de bala, né? Que seriam essas gomas. Então, eu encontro esse colágeno para que eu possa utilizar esse colágeno. Sempre, né, gente, com orientação médica, isso que é o mais interessante. Mas lembrar, né, eu também tenho alimentos que contêm colágeno. Eu coloquei exemplos para vocês, ovos, feijões, sementes. Então essas sementes, chia, linhaça, castanha, tudo isso vai ajudar, auxiliar para que a gente absorva esse colágeno também aí vindo dos alimentos, tá? Como que eu posso evitar a perda de colágeno? Um dos principais métodos, né, é proteger-se do sol, porque o sol ele envelhece nossa pele. Há muito tempo atrás a gente achava que era super saudável, né, torrar no sol aí o dia todo, pegar aquela cor, ficar quanto mais bronzeado melhor. Você tem que dosar, na verdade, porque todos nós precisamos do sol. Então a gente precisa do sol para o nosso organismo também sobreviver de uma maneira mais saudável. Então a gente vive em contato com o sol, precisamos de contato com o sol. O problema é qual horário eu devo tomar o sol e qual horário eu devo evitar. E como que eu posso proteger a minha pele do contato direto do sol, né? Do sol, dos raios ultravioletas. No caso, usando um protetor solar. Então muitas vezes, quando eu uso esse protetor solar, me protejo do sol, eu consigo evitar a perda de colágeno. Eu evito a perda dessa substância, né, que está presente na minha pele.
Então eu vou evitar a perda de colágeno, protegendo um pouquinho mais do sol. E também me alimentar saudavelmente, utilizando alimentos antioxidantes, como por exemplo peixe, linhaça. Eu coloquei aí o suco de uva, né, que é muito antioxidante. E também as nossas atividades físicas, elasticidade do nosso corpo. Então ficar parado também não faz bem para nós. A gente precisa se movimentar, nem que seja com uma caminhada, né, uma esteira. Então a gente buscar alguma atividade física que a gente possa aliar a nossa alimentação também. Então, ácidos nucleicos, nós já vimos aí, né? Falamos de carboidratos, de lipídios, de proteínas, agora nós vamos fechar as macromoléculas com os ácidos nucleicos. Ácido nucleico, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. Então, desoxi, né, é quando você tem uma ribose sem esse oxigênio. Então, desoxi sem o oxigênio, uma ribose sem o oxigênio. Então, eu coloquei, né? Essa desoxi é sem oxigênio, lógico, é o oxigênio ligado ao H, que é a hidroxila. Nós já vimos essas funções. Então, quando eu tenho o DNA e quando eu tenho o RNA, estruturalmente eles vão ser diferentes. Nós vamos ver que o DNA é formado por uma fita simples e o DNA por uma fita dupla. Isso por causa das ligações que vão compor essas moléculas. Então, essas substâncias, né, elas vão se diferenciar de acordo com as bases nitrogenadas, que são bases que têm nitrogênio. Então, eu posso colocar que a gente tem as bases comuns a esses três. São 5 tipos de bases nitrogenadas que a gente vai encontrar neles. 3 eu encontro nos 2. A adenina, a citosina e a guanina. Então, adenina, citosina e guanina, a CG eu encontro tanto em DNA quanto em RNA. Também tenho a timina, que aparece só no DNA, e a uracila só no RNA. Então, timina, DNA, uracila, RNA. O que isso significa? Se eu tenho moléculas de DNA, eu posso encontrar adenina, citosina, guanina e timina. Se eu tenho moléculas de RNA, eu posso encontrar adenina, citosina, guanina e uracila. Então, a uracila e a timina diferenciam também essas duas moléculas. São constituídas de vários nucleotídeos e esses nucleotídeos estão em forma de escada, né? Parece uma hélice. Então, a gente pode colocar que essas ligações estão emparelhadas, né? Uma emparelhadinha com a outra. E essas bases têm afinidades. Então, a adenina, ela vai sempre se emparelhar com quem? Com a timina. A guanina vai emparelhar sempre com quem? Com a citosina. E eles vão obedecendo essa regra de emparelhamento. Aqui a gente pode ver, ó, DNA e RNA. O que eu quero para vocês no curso de estética? Diferenciar uma molécula de DNA e de RNA. Então, basicamente, quando eu falo em macromoléculas, seria isso. Tá? E nessa parte diferenciar essas duas estruturas. Quando eu falo de nutrição aliada à estética, né, a gente comentou isso desde o primeiro slide, a gente vai estar fechando isso agora. A alimentação deve estar aliada a tratamento estético. Sempre pensar nisso, nutrição aliada a tratamento estético. Então é claro, né, gente, a gente pode pensar em acne, celulite, flacidez, envelhecimento e sobrepeso. Tudo isso pode ser um fator que a gente tenha para a gente utilizar um ou outro tratamento estético. E também pode ser uma barreira para o nosso tratamento estético. Então, se eu tenho acne, né, popularmente as espinhas, faço tratamento estético, mas continuo me alimentando com alimentos que ajudam a formar cada vez mais espinhas, cada vez mais acne, qual o resultado que eu vou ter desse tratamento? Então, eu tenho que avaliar todo esse conceito que eu tenho pelos fundamentos da estética. A alimentação também me ajuda no tratamento estético. É isso que eu tenho que propor, é isso que eu tenho que mostrar para o meu cliente. Não basta simplesmente ele achar que ele vai procurar um esteticista e esse esteticista vai fazer milagre. Vai sumir com tudo que ele tem aí de espinha, de flacidez, né, de celulite.
se ele não faz a parte dele também na alimentação. Então por isso que é importante você ter aquela conversa, né? Perguntar como é a sua alimentação, como é o seu dia a dia, e não simplesmente chegar e falar, vou fazer isso na sua pele, em 2 meses vai melhorar. Então você precisa conhecer esse seu cliente, tá? Então coloquei ali frutas, água, né? Sempre pensar nisso. Hábitos saudáveis, evitar bebidas alcoólicas, evitar o cigarro. Então são algumas dicas, vamos dizer assim, para que você possa ter uma alimentação mais saudável, e isso vai facilitar o tratamento que você vai fazer com o esteticista. Aqui eu coloquei a importância da água na estética, para a gente poder fechar um pouquinho essa nossa aula, falando um pouco de soluções também. Então, quando eu falo de água, eu coloquei o exemplo da água termal. Olha aqui lá, tem uma água termal, né, rosa, uma água termal azul. Uma sem fragrância, outra com fragrância. Ou seja, são algumas diferenças que eu encontro aí no mercado. Claro que a gente colocou uma marca, mas sem fazer propaganda nenhuma da marca. É apenas uma imagem ilustrativa. E eu quero dizer para vocês, qual é a importância da água na estética? Para o nosso corpo de modo geral, a água ajuda, né, nas reações químicas. Ela é importante para os seres vivos, para transportar nutrientes. Né? Toda a nossa estrutura celular tem propriedades que são adaptadas à água. Então, quando eu falo em água na estética, eu tenho que pensar numa água de boa qualidade. Se eu falo em água, eu falo em solubilidade também. Ou seja, nós vimos que lipídios são compostos insolúveis em água, mas a grande maioria dos compostos são solúveis em água. Então, a interação com a água, né, porque a água é polar, ela pode dissolver sais, ela pode dissolver compostos polares. Então, tudo que é polar, a água vai ajudar a dissolver. Solubilidade, então, na verdade, né, a gente pode pensar capacidade que a água tem de dissolver substâncias. Então, se eu pego um copo de água com sal e tento dissolver, eu sei que essa dissolução ela é muito boa, né? Porque a água com sal se dissolve rapidamente. Se eu pego água com açúcar, eu já noto uma diferença na dissolução, ou seja, na solubilidade. Então, tem compostos que são mais solúveis e outros que são menos solúveis. Eu deixei um vídeo para vocês sobre micelas e eu quero que vocês leiam sobre essa interação que a água tem para formar micelas. Na verdade, seria uma interação, né, entre a parte da nossa célula hidrofílica, que gosta de água, com a hidrofóbica, que repele a água. Então eu quero que vocês vejam esse vídeo, entendam um pouquinho essa ação micelar, ação de formar micelas, para a gente pensar depois os tipos de águas que nós temos na estética. Então vamos classificar as soluções, vamos falar o que é uma solução. Solução é mistura homogênea de uma ou mais substâncias. Soluto mais solvente. Soluto é a parte que, digamos assim, vai se dissolver naquele solvente. Vamos pensar no solvente como sendo a água. E soluto é aquilo que eu coloco na água. Um exemplo bem simplesinho. Então, geralmente o soluto está em menor proporção e o solvente em maior proporção. Tá? E, em geral, ele é a água. Eu coloquei exemplo de açúcar com água, o ar é uma solução também gasosa, as ligas metálicas são um tipo de solução sólida. Então eu posso formar uma solução a partir do quê? Aqui nesse exemplo mostra pra gente, eu tenho a substância A e a substância B. Quando elas se misturam, ou seja, quando elas têm afinidade, eu tenho o que eu chamo de solução. Então uma solução é sempre homogênea, tá? Posso classificar a solução em sólida, líquida e gasosa. Soluções líquidas são que a gente conhece, né? Por exemplo, a água mineral é um exemplo, tem vários sais minerais dissolvidos, o soro fisiológico, NaCl e água. Isso é um exemplo de solução líquida, é que a gente mais usa. Soluções sólidas eu coloquei exemplos, né? De ligas metálicas. Então uma liga metálica, mistura de 2 metais, é um exemplo de uma solução sólida. E a solução gasosa seria o ar que nós respiramos, mistura de gás. Na química, solutos diferentes apresentam solubilidades diferentes. Isso é óbvio. Açúcar tem solubilidade diferente do sal, que tem solubilidade diferente de um outro composto. Então, cada composto tem o seu grau de solubilidade. Uma solução pode ser diluída ou pode ser concentrada. Quando que ela vai ser diluída? Quando ela tiver muito solvente e pouco soluto. Então, olha o exemplo, 2 gramas de NaCl em 100 ml de água. Uma solução concentrada, ela tem muito soluto em relação ao solvente, 30 gramas de sal de cozinha, por exemplo, em 100 ml de água. 2 gramas de sal, 30 gramas de sal. Quem tem mais sal é a mais concentrada. Solução saturada é uma solução que contém a quantidade máxima de sal dissolvido. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo do NaCl, tá?
que é mais comum. 36 gramas de NaCl em 100 ml de água. O que isso significa, gente? Que a capacidade máxima que eu tenho de dissolver sal de cozinha em água é na proporção de 36 gramas de sal para 100 ml de água. Quando eu atinjo essa dissolução, a mais ou menos aí 18, 20 graus, eu tenho o que eu chamo de solução saturada, ou seja, é o máximo que eu consigo dissolver. Supersaturada é quando eu coloco mais quantidade, maior quantidade daquele soluto que a solução pode comportar, o solvente pode comportar. Então, se eu já falei, né, por estudos, por leituras que descobrimos que o máximo de sal que eu dissolvo é 36 gramas em 100 ml, se eu colocar 40 gramas, o que vai acontecer? Mais ou menos 4 gramas não vão se dissolver. E elas vão ficar no fundo do nosso copo, vão ficar no fundo da nossa vidraria. Então, mostra pra gente que essa solução está super saturada, ou seja, uma quantidade elevada de um soluto em água. E depois nós vamos pensar nesse contexto de soluções, importância da água para produtos da estética. Que produtos seriam esses? Creme, loção, gel e óleo. Então depois eu vou estruturar com vocês uma pesquisa em relação a essa aula sobre esses produtos aqui. Podem adiantar isso, podem pesquisar já o que é um creme, o que é uma solução, o que é um creme, o que é uma loção, o que é um gel, o que é um óleo. E depois eu vou pedir algumas coisas para vocês em relação a isso. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês vão comunicar comigo pelo Fale com o Professor. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê.